Estimados irmãos muçulmanos, este áudio é uma resposta contundente que se opõe às críticas irrisórias que recebemos do lenhador entre noite Zito. A resposta é de Abu Zur'ah Aus ibn Sa'id ibn Musa al-Jama'i, o defensor empenhado da Sunna e Salafia e supressor da heresia e Hizbiyya em Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Dubai. وصدق الله إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بارك الله فيكم. قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان. الله، هذا بيت له شأن. الله أكبر. اجعل جلوسك بين صحب محمد، يعني تخيل أنك بين أصحاب الرسول وبين يدي الرسول. Ele já está a dar a palavra todo-poderoso como adjetivo do Corão. Isso é bid'ah. العالم هو الذي يعرف البدعة من السنة، لا يبدع إلا أهل العلم الذين يعرفون البدعة ويعرفون السنة. أما الطالب المبتدئ فلا يبدع لأنه ما يدري ما هي البدعة وما هي السنة، وربما يرمي مسلما بالبدعة وهو ليس كذلك. نعم. القرآن عزيز وإنه لكتاب عزيز، عزيز فلا مثل له ولا نظير، لا جملة ولا تفصيلا، لا في سوره ولا في آياته. فلو جاءت قرون فوق القرون واجتمع إنس السابقين واللاحقين وجنهم على أن يأتوا بمثله فلن. عزيز منيع فلا ينال منه بسوء ولا يصيبه تحريف ولا يأتيه باطل ولا يستطاع فيه تحويل ولا تبديل ولا حتى تعديل. عزيز كريم يعز من اعتز به ويرفع درجة من اتقى به، ومن قرب منه وعاش معه يعيش عزيزا عظيما. عزيز يذل من خالفه ويقمع من عارضه ويهدم بناء من حاول مجاراته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Queridos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesta sentada, insha Allah subhanahu wa ta'ala, responderemos o dito do nosso irmão Ghafara Allahu lahu wa hadah. De forma indireta está a dizer que o Corão é uma criatura, porque a palavra todo-poderoso é um alguém, é um ser. Então você não pode dizer o Alcorão todo-poderoso, ou não pode dizer o Alcorão poderoso, ou não pode dizer o Alcorão omnipotente. Não pode usar essas expressões. Você está a trazer bid'ah grave no Islã. E por cima diz que essas porcarias todas colocou no seu livro. Livro de porcaria. Porque este é um livro de porcaria que vem ensinar porcaria. Um livro da Sunna não ensina essas porcarias.
Este é um livro que deve ser rasgado e queimado, porque está a ensinar o bid'atul jahmiya. E vocês estão aí a espalharem, a venderem o bid'atul jahmiya. Wallahi, o haqq vai prevalecer. Este dito, لا يخفى على اللبيب ما فيه من الباطل. A nossa réplica nisso, rogando e pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que dê tawfiq. Digo, quem foi que lhe disse que todo ser é uma criatura? 1. 2. Quem disse que todo ser é alguém? Os portugueses, caro irmão, quando falaram de seres, eles dividiram. Disseram que há seres da existência dependente e há seres da existência independente. Portanto, são seres. Agora, fazer-me perceber que o ser referido aí não é alguém, em sentido restrito, que ser aí simplesmente fala-se de um alguém, um ser concreto, tratando-se de um substantivo concreto. Isso ninguém falou. E nota-se que o irmão precisa muito de aprender matéria de as-sifat. E não aprendeu com ninguém. Caro irmão, é difícil você vir cantar aqui suas músicas, dizer que porque você fez mestrado e desistiu no doutoramento. Mestrado de quê? De din? Mesmo que seja din, o que significa mestrado? Nós, se não continuamos, foi por causa de ikhtilat. Se não faríamos o que você fez e se calhar melhor que você. Sem se esquecer que a sua licenciatura, você teve uma nota muito baixa apurada. E várias vezes foram rejeitadas as tuas folhas. Não te esqueças disso, caro irmão. Portanto, vir cantar aqui de mestrado, o quê? Olhe no seu português. Você que é acadêmico, eu não sou. Olhe, repare o seu português. Wala. O que mais te resta? Qual é o ritmo que você está a trazer na base daquilo que você estudou nesta sacra religião? Antes de eu falar sobre o Alcorão, eu queria te fazer perceber um assunto. O Alcorão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Então que iniciemos de Allah subhanahu wa ta'ala de onde iniciam essas palavras. Todos nós, inshallah, temos o conhecimento de que o ser é sinônimo de ente na língua portuguesa. E quando se fala de ente, fala-se daquilo que existe, aquilo que tem existência. Portanto, qualquer coisa que tem existência é um ser. Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, é um ente supremo, dizem assim os portugueses. Quando você encontra um português a dizer ente supremo, refere-se a Deus. Então é um ser, mesmo eles reconhecem que Deus é um ser, ente. Existe. E no Alcorão aparece o termo ser e coisa e ente. Qala ta'ala wastana'tuka li nafsi. Wastana'tuka li nafsi. Nafsi aí é ente. Ser quer dizer ele mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Então disse nafsihi. Nafsihi. Qala ta'ala wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu
وقول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآية قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. Aí falou da coisa. Tudo isso está a falar de algo que existe e tem suas características específicas, inerentes. قل أي شيء أكبر شهادة هل يؤخذ منه أننا نقول بأن الله سبحانه شيء؟ أي نعم، الله شيء بلا شك. أجل ما هو بشيء، ما هو بشيء معدوم. نعم، يقول فضيل لكنه شيء لا كالأشياء. نعم. الحديث aparece ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه مدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة متفق عليه. حديث دي المغيرة ابن شعبة e a pronúncia é de Imam Muslim rahimahullah, número 1499, e narrou Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 1869. Shakhs na língua dos árabes é aquilo que se vê ao longe. Por exemplo, alguém está num deserto e vê algo escuro, mas sabe-se que é um ser humano, só que você não consegue notar a cabeça, tudo está junto, não consegues exatamente separar olho, boca, cabeça, e simplesmente aparece uma escuridão, quer dizer algo que tem existência que está a aproximar, ou um certo corpo que ocupa um certo espaço. Isso aí, para os seres humanos, chama-se shakhs, algo que se consegue notar ao longe, quer dizer algo que tem existência. Portanto, aparece lá shakhs aghyaru min Allah, noutro hadith la ahada aghyaru min Allah, noutro la shay'a aghyaru min Allah. Tudo isso para indicar que Allah subhanahu wa ta'ala é um ser, é um ente e é uma coisa. Por quê? Porque existe. É um ser com certas características suas divinas que nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. E na versão de Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala disse وفيه قال عبد الله بن أحمد, quer dizer Abdullah ibn Ahmad, filho de Imam Ahmad rahimahullah, min zawaidi, número 18.169. نعم ديس حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا أبو عوانة بإسناده مثله سواء قال أبو عبيد قال أبو عبد الرحمن قال عبيد الله القواريري ليس حديث أشد على الجهمية نوى حديث que é mais doloroso para os Jahmiyah min hadha al-hadith, que este hadith قوله لا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل. Não há alguém e não há uma coisa e não há ente que mais gosta de ser elogiado que possa superar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se o Alcorão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala fazem parte dos seus belíssimos atributos, então lógico que pertencerá à classe dos seres da existência dependente, até onde sei o Allahu A'lam. Então, escutemos os seguintes hadith e depois veremos. Será que realmente ser não se pode usar para o Alcorão? Sendo que o Alcorão são palavras de Allah e as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são suas características. E característica de Allah subhanahu wa ta'ala ou seu atributo faz parte dele. Walillahi al-asma'ul husna. Também Allah subhanahu wa ta'ala tem sifat.
tudo isso pertence-lhe. Se calhar perceber que estamos a dizer com isso que as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são separadas de Allah e é um ser independente. Não é disso que falamos e não há nenhum sítio. Abi Umama disse: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ليوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. diz: leia Suratul Baqarah, leia Surat Al Imran, leia o Corão de uma forma geral, porque virá no dia de Qiyamah, da forma que interpretaremos no hadith que vem, e será o teu defensor, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, irá te defender no dia de Qiyamah. عن النواس ابن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. Então diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que virá Al Imran e Suratul Baqarah no dia de Qiyamah e defenderão os seus companheiros. Disse, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu 3 exemplos que nunca mais me esqueci dos mesmos. قال كأنهما غمامتان أو ظلمتان, parecem 2 nuvens, أو ظلتان, está a falar da mesma coisa, saudawani, escuras, bainahuma sharqun, entre ambos haverá um brilho ou luz do sol, ou ka'annahuma hizqani, ou então parecem 2 bandos, min tayrin, de pássaros, sawaf, pairados, de asas estendidas, tuhajjani an sahibihima, argumentando em prol do seu companheiro. O hadith narrou Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 805. Noutra versão: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: تأتيان كأنهما غيايتان, virão essas 2 suras de Qiyamah, كأنهما غيايتان, parecem 2 nuvens, وبينهما شرق, entre ambas haverá um espaço, naquele espaço haverá luz do sol, أو كأنهما غمامتان سوداوان, ou parecem 2 nuvens bem escuras, أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. Narrou Imam Tirmidhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 2883, e disse a Tirmidhi depois disso: وقال: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم, e o significado deste hadith para os sábios, أنه يجيء ثواب قراءته, que virá a recompensa, quer dizer Al Imran neste hadith, Suratul Baqarah neste hadith, está a se falar das recompensas de você recitar e praticar Suratul Baqarah, recitar e praticar Suratul Al Imran. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث, desta maneira que esclareceram os sábios de hadith. Ash-Shawkani contrariou isso e apurou o que contrariou ele
Ubaid al-Rahmani al-Mubarak Kafuri, e também contrariou isso o Sheikh Abdurrahman al-Mubarak Kafuri, e contrariou isso o Sheikh Adam Etiubi, achando que o preponderante é dizermos mesmo o Alcorão. Mas essa interpretação apoia a interpretação dos Jaham, a interpretação de Madhab al-Jahmiya e Ashab al-Kalam, aqueles que disseram que o Alcorão é makhluk, da forma que é Madhab dos Jahmiya. Tudo isso é bátil, tudo isso é bátil e o sentido que se pode apurar ou que apuraram grandes sábios, e é este mesmo que trouxe a Tirmidhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Disse: "Kada fassara ba'du ahli al-ilm", tudo isso, eles disseram isso para dizer que o Alcorão é uma criatura. Para dizer que o Alcorão é uma criatura. Então é impossível aparecer em forma de uma criatura, sendo que são palavras do Criador. Então os sábios disseram que aí fala-se da recompensa. Por que é que vocês fizeram ta'wil? Porque há provas, várias provas que indicam que realmente o sentido é este. Não só aparece a respeito do Alcorão, aparece a respeito de sadaqat. Se por exemplo você tirou uma vaca ou cabrito, ou por exemplo um carro, aparece também que aparecerá no dia de Qiyama, aparece uma nuvem, irá proteger o seu companheiro. Não se quer com isso dizer que ali há de aparecer boi em cima de si, há de aparecer carro em cima de si. Lá está a se falar das recompensas. Fala-se das recompensas. Disse: "Kada fassara ba'du ahli al-ilmi hadha al-haditha wa ma yushbihu hadha min al-ahadith annahu yaji'u thawabu qira'ati al-Qur'an wa fi hadith an-Nawas عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم". Neste hadith de An-Nawas ibn Sam'an está transparente que é exatamente este sentido que os sábios disseram: وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيا. Então trouxe aí amal, trouxe amal. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. Aí no hadith é prova de que, afinal de contas, o que virá naquele dia em forma de nuvens escuras são realmente as recompensas daquelas ações. Que ação? Aquela ação de você recitar o Alcorão, porque isso faz parte de Iman. Praticar o Alcorão faz parte de Iman. É aquilo que eu estive a dizer. O Alcorão ninguém consegue alterar. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mas a sua prática diminui e acrescenta. Acrescenta lendo, praticando o Alcorão, diminui quando você contraria o Alcorão ou deixa de recitar. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, ou você escuta. Idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Isso tudo faz parte dos caminhos de você acrescentar a sua fé. Disse: "Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah", disse isso no Majmu' al-Fatawa, volume 5, página 400. "إن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد والمراد مجيء قراءة القارئ التي هي عمله وأعمال العباد مخلوقة وثوابها مخلوقة". نعم، disse Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, com efeito, este hadith lahu nadha'ir kathira. Há vários ahadith similares, congêneres. في مجيء أعمال العباد والمراد مجيء قراءة القارئ التي هي عمله وأعمال العباد مخلوقة, que virá a ação do servo, ou as ações ou as práticas do servo, as boas obras do servo. Quer dizer a recompensa daquilo tudo. Disse: وَالْمُرَادُ مَجِيءُ قِرَاءَةِ الْقَارِ. Não se quer dizer aí que
o Alcorão próprio virá, mas sim aquela tua recitação cá no mundo irá se transformar em uma nuvem. Allati hiya amaluhu, que é a sua ação. Wa a'malul ibadi makhluqa. As ações, as práticas do servo são criaturas. Wa thawabuha makhluqun. E também a recompensa daquilo tudo é makhluq. A recompensa daquilo que você fez, makhluq. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Disse Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ولهذا قال أحمد وغيره من السلف, quer dizer como Ishaq ibn Rahuya e outros grandes sábios disseram mesmo, أنه يجيء ثواب القرآن, que virá aí a recompensa do Alcorão, a recompensa do Alcorão. والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. Viu? E essa nota é importante. Desse والثواب, a recompensa, إنما يقع على أعمال العباد, que é a fé neste caso. نعم, يقع على أعمال العباد. A recompensa é simplesmente quando você pratica alguma coisa. E aquilo que você pratica é uma criatura. Aquilo que você pratica é uma criatura. Taban, não se diz, por exemplo, que a minha oração é uma criatura. Por quê? Porque dentro da oração tem ali a recitação do Alcorão. Quer dizer, há certas coisas que precedem tafsil. Mas, em linhas gerais, aquilo que você pratica faz parte das tuas ações, das tuas obras. Aquelas tuas obras serão recompensadas. Você será recompensado por isso ou será castigado por isso? É o que está a se falar. Desse lá ala sifati rabbi wa af'alihi. Não que ali, portanto, o Alcorão fala-se da característica de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Alcorão, prezado irmão, é a palavra de Allah. E a palavra de Allah é um atributo de um ser. Se é um atributo de um ser, digamos um ser da existência independente, então só poderá ser um ser da existência dependente. Então, o mais importante é que é um ser. Se é um ser, merece ter um adjetivo. E não conheço ninguém que especificou este adjetivo para um ser de existência independente e não para um ser de existência dependente. Se você tem como provar isso, ficaria muito grato. Então, se a crítica aqui não é exatamente a palavra Aziz, mas sim os termos que eu usei na língua portuguesa, como poderoso, todo-poderoso, potente, omnipotente, também estás equivocado. Pois não é imperioso que poderoso seja um ser de existência independente, mas sim poderá ser predicado a um ser de existência dependente, assim como se sabe isso na língua portuguesa, como no caso da palavra. A palavra é um ser, portanto, de existência dependente. Depende de quem fala, depende do falante. Portanto, se temos fala é porque temos o falante. Se temos prática, é porque temos o praticante. Então, será que eu posso trazer um adjetivo depois de uma palavra e dizer que esta palavra é bela, esta palavra é forte, esta palavra é, por exemplo, persuasiva? Posso dizer isso? Posso dizer isso, não há nenhum problema. Os portugueses, irmão, dizem argumento poderoso. Quando eles dizem argumento poderoso, da forma que você pode consultar nas suas literaturas, significa isso influente. Poderoso aí significa influente, significa convincente, significa persuasivo, significa dominante, que faz com que alguém mude de opinião ou de intenção. Então, como é que o Alcorão não seria poderoso neste sentido? Não vês que Allah subhanahu wa ta'ala diz: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Todo esse ta'thir volta na palavra poderoso. Tudo isso quer dizer que o Alcorão é poderoso, no sentido de que influencia, convence, não? É persuasivo, é convincente, domina. Ya'lu wa la yu'la alayh. Allahu Azza wa Jalla diz: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. É Alcorão isso. Tudo isso é Alcorão. Esse ta'thir é Alcorão e não outro livro. قال تعالى: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Vai acrescentar tudo isso é ta'thir, volta para o sentido da palavra poderoso no que você ouviu. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Até onde disse Allah subhanahu wa ta'ala: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Não? Então influencia. O Alcorão convence. O Alcorão é potente neste sentido. Disse Al-Allama Sa'di rahimahullah: أي يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له. ويخضعون له, presta atenção, ويخضعون له. O que quer dizer que os crentes são literalmente persuadidos e influenciados pelos versículos do Alcorão e prostam-se e submetem-se ao Alcorão. Submetem-se ou obedecem às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. O que quer dizer você obedecer às palavras de Allah? Você diz que eu estou a obedecer às palavras de Allah. Obedece-se a alguém, não é? Obedece-se a alguém, mas você diz que estou a obedecer às palavras de Allah, estou a obedecer às leis. Quer dizer que as leis por si estão a te mandar ou alguém está a te mandar fazer aquilo. Se quem te mandou fazer aquilo é poderoso, então aquelas leis também são consideradas poderosas. Neste sentido, e percebe isso qualquer pessoa que já estudou, não um mestrado falso como vocês. Taib? Então, submetem-se ao Alcorão, assim como o Alcorão acrescenta-lhes a fé. Tudo isso volta para o termo poderoso naquele sentido, influente, convincente e persuasivo. Aliás, como é que o Alcorão não seria poderoso neste sentido? Algo que Allah subhanahu wa ta'ala disse a seu respeito: وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. É o Qur'an esse aí. قال تعالى: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل. Tudo isso volta para aquele sentido. Quer dizer que o Alcorão é poderoso, queira ou não. Quanto ao termo todo-poderoso, o termo todo-poderoso é sinônimo de omnipotente. É sinônimo de omnipotente. E se você percebeu o poderoso, antes de eu avançar para o termo omnipotente ou todo-poderoso, pelo menos se percebeu o que significa poderoso, então tens aí todo, para dizer que se algumas das palavras são convincentes ou persuasivas, então não são como o Alcorão. O Alcorão está acima disso. O Alcorão é por excelência. É poderoso por excelência. Naam, é convincente por excelência. É persuasivo por excelência. Com primazia sobre todos os livros. É o sentido. Barakallahu fikum. Então,
já está wadih o que significa Todo-Poderoso no sentido que usei, e são termos técnicos. E la mushaha fil istilah, da forma que eu usei a palavra, está certo dentro da religião, islamicamente? A resposta é sim. Então a palavra oca não serve nada. In hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum. Aqueles que diziam que isto é Deus. Não é Deus, você é que está a dar o nome de Deus. Não, isso é cerveja, é haram. Você é que está a dizer que é cerveja, mas não há lá dentro o que faz com que realmente a bebida seja proibida. Então chame aquilo que você bem entender. Hukum não altera nada. Então Todo-Poderoso é sinônimo de omnipotente. E isso significa o que possui muita autoridade. Também significa amplo, também significa irrestrito, significa vasto em seus atributos, sua significação e sua grandeza. E o Alcorão tem este adjetivo. Prova disso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna alladhina kafaru bi-dhikri lamma ja'ahum. Al-dhikr é Quran. Lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Aziz tem este sentido todo que você acabou de ouvir. Qala ta'ala qaf wal Qur'an al-Majid. Majid tem este sentido que você acabou de ouvir. Disse As-Sa'di rahimahullah: wal majdu sa'atul awsafi wa 'azamatuha wa ahaqqu kalamin yusafu bihadha al-Qur'an. Se existe uma palavra a se classificar desta forma, a ser considerada desta forma, que é ampla e restrita e possui autoridade, não é? Por excelência, vasta em seus atributos, suas significações, então esta palavra seria a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que é este Alcorão. Alladhi qad ihtawa ala ulumi al-awwalin wal-akhirin. Uma palavra, um livro que contém as ciências dos primeiros e dos últimos. Disse Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Quer dizer, Majid significa o livro que não há como aparecer Batil por sua trás, nem por sua frente. Tanzilu min Hakimin Hamid, um livro revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Al-Qurtubi: Al-Majid significa Al-Rafi'u Al-Qadr. Disse As-Sam'ani ay Al-Rafi'. Wa ma'nahu, ma'na Al-Rafi' Rafi'u Al-Qadr wal-Manzila. E Rafi'u Al-Qadr wal-Manzila não sai das significações que você acabou de escutar. Não, portanto, o Alcorão é um livro que possui autoridade absoluta, dominante por excelência, ou está acima de todos os livros sagrados antigos. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Disse: wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyima. Disse Al-Farra: qayyima ala al-kutubi kulliha, ay musaddiqan laha nasikhan li shara'i'iha. Então, este livro está acima, não é, de todos os livros passados, e todas as leis que o muçulmano hoje precisa estão lá no Alcorão. Portanto, não depende de nenhum outro livro. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Disse Hassan ibn Thabit: إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذو الألباب أن يريد شاهدا ومصدقا. يريد شاهدا ومصدقا. Quando diz ومهيمن لنبينا أي شاهد لنبينا مصدق لنبينا, quer dizer que o Alcorão vem testemunha a veracidade do nosso profeta. والحق يعرفه ذو الألباب. E a verdade conhece todo
aquele que faz parte dos ulul albab, pessoas que têm o coração que pondera o que sabe. Primeiro é saber e depois ponderar aquilo que você sabe. Naam, disse الشاعر ألا إن خير الناس بعد نبيه ومهيمنه التاليه في العرف والنكر. Forma que aparece isso no tafsir As-Sam'ani e também já no Dua de Al-Khattabi, volume 1, página 46. O mesmo. O que quer dizer? Ala inna khayra an-nas ba'da nabiyhi, quer dizer que não há dúvida, não resta dúvida. Com efeito, a melhor pessoa depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da sua morte ou depois dele, fora dos profetas, muhayminuhu talihi fil urfi wan nukri. Então desse muhayminuhu, yani musaddiquhu, refere-se a Abu Bakr radiyallahu anhu, alladhi saddaqa bihi wa amana bihi wa khalifatuhu min ba'dihi wa aminuhu. Desse Ibn Kathir rahimahullah: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. O que você me diria se eu dissesse que o Alcorão é um juiz? Não é neste sentido, caro irmão. Vai lá estudar a sua religião, estudar a língua portuguesa, estudar a língua árabe, porque você ainda não sabe nada a respeito da língua árabe, principalmente o Alcorão. أنى لهم التناوش من مكان بعيد وحاكم على كل كتاب قبله. Então hakim aqui está a se falar de hakim em que sentido? No sentido de que vem aqui julgar pessoas e dita da forma que faz um juiz. Deverá perceber neste sentido. A língua é vasta, qualquer língua é vasta. Disse: جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إديس سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ديس ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى: فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. Então o Alcorão contém tudo isso. O que você precisa cá no mundo, o que você precisa no Akhira, o que você precisa saber dentre as informações passadas, as informações que virão, futuras, todas essas coisas estão lá no Alcorão. Como é que então não teria o sentido que nós mencionamos aqui, que é o sentido de algo amplo e restrito, vasto em seus atributos, vasto em suas significações, sua grandeza, e tudo isso volta para omnipotente. Neste sentido, e o assunto aqui é din, não estamos a levar as palavras dos portugueses e não somos obrigados a seguir taxativamente o sentido a que eles se referiram. Por isso, a mesma palavra você pode encontrar na gramática significar uma coisa, na linguística significar outra coisa, na filosofia significar outra, não é? وهلم جرا وهلم جرا بارك الله فيكم لا مشاحة في الاصطلاح. E todas essas significações constam nos dicionários da língua portuguesa. O termo todo-poderoso, neste termo que nós mencionamos, todo-poderoso, omnipotente. E por outro lado, o Alcorão possui muita autoridade por ser a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, se nós ouvimos alguém
a reportar de um presidente. Reportou de um presidente uma carta. Uma carta e as palavras são do presidente. Lógico. Taib, aquelas palavras não acha que tem ou carregam uma certa autoridade porque saem de autoridade? Não sei se estamos juntos. Não, as palavras são de alguém, é um ser. Então não pode dizer que a palavra é uma autoridade. Perceba a língua portuguesa, perceba a língua árabe também. Portanto, o Alcorão possui muita autoridade, sim, por serem palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Acaso não leste o versículo? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Quando o Alcorão é recitado, eles não fazem sajda. O que significa isso? Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا لَهُمْ إِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنِ. Quando é recitado este Alcorão, que são suas palavras, لَا يَسْجُدُونَ إِعْظَامًا وَإِكْرَامًا وَاحْتِرَامًا. Disse Umar: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نقول الإمام مسلم رحمه الله número 817. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. عمر que passou aí عمر بن الخطاب. عمر que passou aí é عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. Tudo isso indica a autoridade das palavras de Allah. Em seguida, as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém pode falar em frente dessas palavras. Assim como ninguém pode falar, por exemplo, gritar em frente do profeta sallallahu alaihi wasallam, também depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, no seu lugar fica a sunna, que são suas palavras, diretrizes, sua guia. Então não se diz aqui que não, essas palavras não chegam a este nível, só se fosse o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta é alguém e suas palavras ou a sunna não é alguém, ou não é um ser. Não deixe isso áquil. Como não seria todo-poderoso no sentido em que nós falamos algo que guia para a excelência moral, para a fé islâmica e para a religião verdadeira? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Hidayatul Irshad, o profeta sallallahu alaihi wasallam também fez, e sabe-se que o que guia normalmente deverá ser um ser da existência independente, mas quando se fala das palavras ou de uma carta ou de um livro, fala-se de alguém que revelou aquilo. Se este alguém guia para o caminho certo, lógico que suas palavras guiarão. Ou então, como seria? Se, por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente diz que guia para o certo, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim, agora já morreu. Suas palavras não guiarão? Guiarão, lógico. Então é neste sentido, irmão, que não percebe, ou percebe e gosta muito de perturbar os obcecados. Aliás, se o Alcorão não fosse poderoso, como pedirias refúgio a um fraco, ou servil, ou indigno, ou a um baixo contra todos os males? Não percebi, vais perceber agora. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia refúgio contra os males e dizia: inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq يقول بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. Hama é qualquer animal peçonhento ou que prejudica. ومن كل عين لامة. نعم. E todo mal olhado. O hadith narrou Imam al-Bukhari rahimahullah, número 3371, e narrou Abu Daud, número 4737.
E disse: هذا دليل, esta é uma prova, على أن القرآن ليس بمخلوق, que o Alcorão não é uma criatura. O Alcorão não é uma criatura. Porque aqui disse: أعوذ بكلمات الله, أعوذ بكلمات الله التامة. Você está a pedir refúgio ao Alcorão, que são as palavras de Allah. Está a pedir refúgio às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você vai pedir refúgio a palavras que não são poderosas, não? Ou a uma criatura? Não faria sentido. Não faria sentido. E não é neste sentido que se proíbe. Proíbe-se, por exemplo, quando você diz: ó mão de Allah, estou a pedir isto. Não? Ó palavra de Allah, estou a pedir isto. نعم هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. نعم. وعن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم dizer, ouviu o profeta صلى الله عليه وسلم dizer: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل, quando de vós hospede num sítio ou passa a noite naquele sítio, ou dia naquele sítio, enfim, vai num certo sítio ou entra numa certa casa, por exemplo, que diga: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. O que quer dizer que Kalimatullah التامات são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e o Alcorão faz parte das suas palavras. فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. Se for dizer isso, nada irá prejudicar. Como é que não seria neste sentido todo-poderoso? Nada o prejudicará. Então, como é que não se pode perceber que o Alcorão é poderoso neste sentido? Ou não percebe a língua portuguesa? Ou não fala a língua portuguesa? E mais tardar veio surgir um outro homem chamado Jaham ibn Safwan, que ele andava a dizer que o Corão é criatura. Essas palavras que o Alça está a dizer, que o Corão é todo poderoso. ثكلتك أمك. Hadith na Imam Muslim rahimahullah, número 2708. Como não seria todo poderoso algo que Allah subhanahu wa ta'ala disse a seu respeito: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. قال المفسرون: أي على علم من الله. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ديسي أنزله بعلمه. قال ابن كثير رحمه الله: أي فيه علمه. لأنه القرآن علم de Allah. Livro que contém ilmo de Allah. Como não seria todo poderoso? Indica-me. Ou como não seria poderoso? Indica-me. إن كنت صادقا فيما تدعيه. فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. E se o poder do Alcorão fosse limitado, como seria um atributo divino? Acaso não foi Allah subhanahu wa ta'ala que disse: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Disse al-Allama Shanqiti rahimahullah: أي لم يجعل في القرآن عوجا، أي لا اعوجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق وأحكامه عدل سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه، لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي
فهي تعم نفي جميع أنواع العوج. Então, livro que não tem iwijaj, não há curvaturas, como é que não será um livro perfeito? Não será um livro poderoso neste sentido? Um livro reto? Todos esses significados não fogem da palavra Todo-Poderoso. Ou Poderoso. Qala subhanahu wa ta'ala: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ninguém consegue mudar o Alcorão. Quer dizer que é poderoso. Não há nenhum poderoso que pode vir a alterar o Alcorão. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Alcorão é poderoso. O Alcorão é poderoso. Se são palavras de Allah, o que impede as palavras de Allah serem poderosas? Ya asafa. Depois diz: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. Tammat. Pondere no dito tammat. طيب ديسي يعني صدقا فيما أخبر وعدلا فيما نهى وأمر. ديسي البغوي قيل أراد بالكلمات القرآن لا مبدل له لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. E as palavras são واضح. Não há nenhum mentiroso que possa vir acrescentar alguma coisa ou diminuir do Alcorão algo. Então, se for que só Suratul Baqarah os feiticeiros não conseguem, que tal todo o Alcorão? E se assim for, como não seria poderoso, caro irmão? E se for poderoso, qual é o obstáculo de se considerar o Alcorão todo poderoso, se é possível ser poderoso, sendo que faz parte das palavras do Todo-Poderoso, que é Allah subhanahu wa ta'ala? Parece uma passagem de Abu Umama radiyallahu anhu, que dissera: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. الشاهد desse: ولا يستطيعها البطلة. Não consegue, só Suratul Baqarah. Não consegue um feiticeiro. E aquela passagem de Abu Huraira, aquela passagem de Shaitan, indica o mesmo. Portanto, o Alcorão sim é potente, mas muito potente. Muito, muito potente mesmo. Potente por excelência. O que nos impede de sermos omnipotente ou todo-poderoso? Nabi'una bi'ilmin in kuntum sadiqin. Não é para você gravar um áudio só começar a gritar, trazer ilmo desta forma que eu trouxe. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.